Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais uma mesa redonda do nosso 18º Enfoque este ano, né? Completando aí a maioridade da pesquisa na Uninter. Essa é uma data muito especial para nós, que somos professores, pesquisadores, e hoje estamos aqui para falar de um tema que permeia aí, né, as nossas pesquisas, o nosso cotidiano, das nossas publicações, das nossas reflexões, que é a ética, né? O nosso Comitê de Ética em Pesquisa. A Uninter já tem um Comitê de Ética formalizado junto ao CONEP, que é o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, há vários anos, e a cada ano que passa, este CEP, esse Comitê de Ética de Pesquisa com Seres Humanos da Uninter, vem ganhando espaço, vem ampliando aí as suas demandas, né, as suas avaliações em termos de pesquisa. E este ano, então, nós estamos aqui, né, nesse momento de conversarmos, refletirmos e também dialogarmos com professores sobre um tema importantíssimo: formação e atuação de membros de comitês de ética em pesquisa, protocolos, desafios e responsabilidades, né? O que será que este tema tem a ver com os pesquisadores em pleno século XXI, né? Com tantas mudanças, com tantos desafios que estão aí batendo a nossa porta. Eu sou a professora Cleci, sou professora da Uninter e estou neste momento como coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa. E estão comigo aqui os professores Marcos Baroncini Proença, que hoje está como vice-coordenador, juntamente com essa gestão, a professora Denise Ferreira Batista, também membra, né, efetiva deste comitê, e o professor Doacir Gonçalves de Quadros, membro efetivo também deste comitê. Professores, sejam todos e todas muito bem-vindos e vamos começar aí então, né, com este momento importante que nós temos. E a nossa primeira reflexão é sobre os desafios, né, professores? Os desafios postos ao Comitê de Ética em Pesquisa. Cenários contemporâneos, né, professor Marcos? Isso. Que desafios são esses que se colocam para nós, hein? Nós temos desafios em diversas áreas, né? Eu acho importante eu pegar um pouquinho da palavra para comentar da área de engenharias, da área de exatas, né? Que muitas vezes pensam que os projetos não têm relação com o Comitê de Ética, né? E até antes de começar aqui, nós estávamos discutindo um exemplo simples, né, de uma luva que possa ser desenvolvida, seja para traduzir sinais de Libras, ou seja, para uma melhoria na asepsia, num procedimento, né, proteção, e que ele vai ser usado em pessoas, vai ser usado por pessoas, vai envolver aí o bem-estar, né, dos indivíduos, né, e ele está focado naquela parte técnica, mas ele tem que pensar na ética envolvida, nas pessoas que usarão, nos profissionais que usarão isso, né. Então tem muita parte da pesquisa que sim, deve passar pelo Comitê de Ética, né. Nós temos aqui várias áreas representadas, eu acredito que seja de vocês também, né, esse interesse, né. Isso nos trouxe ao Comitê de Ética também, né, e nos fez ver, né, uma série de situações. Por exemplo, eu vou desenvolver um software de ensino educativo, mas eu vou aplicar em qual público? É infantil? Eles vão estar esclarecidos sobre isso, né? Os pais vão estar envolvidos, o que vai envolver esse software, né? Então, tem uma série de atividades que não são só técnicas, né? Toda aquela atividade técnica que vai envolver pessoas, que vai envolver o público, sim, deve ter, né, uma consulta ao Comitê de Ética com toda a documentação necessária também para ser enviada, né? Professor, a sua fala é muito importante porque a gente lidar com outro desafio que são os estudos mais complexos que a gente está recebendo, né, ultimamente, né?
E como o senhor mesmo pontuou, os estudos da engenharia, nós temos também estudos com inteligência artificial, né, por exemplo, né, que também estão envolvendo aí seres humanos, né, então com os softwares, né, que a gente acabou de comentar. Então são estudos mais complexos que exigem também de nós, do Comitê de Ética, um aprimoramento aí constante, né, de toda essa gama, né, que está sendo desenvolvida atualmente, né? Uma multidisciplinaridade. Multidisciplinaridade. Hoje você não tem um comitê de ética sem ter uma multidisciplinaridade, porque a gente acaba sendo envolvido de várias áreas. Isso é importante, professor Marcos e professora Denise, porque a própria resolução 466 de 2012, ela coloca aqui os comitês de ética, eles precisam se formar a partir de profissionais, equipes interdisciplinares, multidisciplinares, né? Para que nós tenhamos vários profissionais de várias áreas. E também, né, além da área das engenharias, área da saúde, né, professor Doacir, a área do direito, que hoje tem um papel fundamental, né, nesse contexto que os professores estão trazendo aqui para nós. Não, de fato, professora, a minha inserção no Comitê de Ética da Uninter foi muito em razão, na época, um convite da então presidente, no sentido de criar um comitê multidisciplinar, e eu representaria a área das ciências sociais, né? Então, esse, de fato, confirma, né, essa preocupação da própria organização do comitê. E aí também há, eu acho, um desafio de lá para cá, foi justamente procurar estar sempre me capacitando, né, mediante a participação de eventos vinculados ao Comitê de Ética. É interessante observar que, no âmbito das ciências sociais, seja na área da humanas ou aplicadas, observa-se ainda que há uma resistência, né, em levar as suas pesquisas ao Comitê de Ética. Isso é fato, né? É óbvio que se nós compararmos, por exemplo, desde do meu início no Comitê de Ética, que comecei a me aprofundar mais na atividade do comitê, que isso foi em 2013, observa-se que houveram avanços, né? Então, hoje há, de certa forma, uma preocupação, por exemplo, de periódicos das áreas, tanto ciências sociais aplicadas como na área das humanas, em pesquisas que tratam com seres humanos, de fato, devem ser passados pelo Comitê de Ética, né? Então, se o material, se o artigo quer vir a ser publicado, isso então passa a ser importante na questão da própria comprometimento ético, né, do pesquisador. É interessante dentro desse contexto. Então, eu observo que, de fato, hoje existe já uma inserção no âmbito das ciências sociais. Por outro lado, eu também enxergo um desafio para nós, né? É ter agilidade, né, em fazer a análise dessas pesquisas dentro daquele alto fluxo que nós estamos recebendo, né, a partir dos critérios que nós utilizamos, né? Então, nós temos que estar sempre atento, porque eu sempre costumo dizer durante as pesquisas, o pesquisador tem prazo para cumprir, né? E daí nós, de fato, temos que trabalhar dentro dessa realidade, né, levando em conta sempre, né, o comprometimento ético da análise, enfim. Então, é interessante, né, observar como está hoje, né, o funcionamento do Comitê de Ética, em especial aqui da Uninter. Concordo, professor, porque não é raro a gente ter que levar, junto com a observação e aprovação do Comitê de Ética, a observação de rever o cronograma, né? Isso Porque mesmo. tem um cronograma que você tem que lançar para pesquisa, mas tem um período para o Comitê de Ética avaliar, e a plataforma, descer da plataforma, fazer toda a documentação, fazer a entrega, né? E é bem isso que o professor falou, né? E eu observo isso. Mas tem uma coisa que eu observei nesses períodos que eu estou aqui, no Comitê de Ética, que a gente está recebendo cada vez mais também, não só pedidos referentes ao trabalho, mas relatórios ao final de trabalhos também. Que era uma coisa que acontecia raramente. Não sei se vocês têm essa observação também. Então, parece que está se criando essa cultura, né? Eu acho que ela está se fortalecendo, que é um paradoxo, né? A sociedade está ficando cada vez mais informatizada e delegando a inteligências, né? E, ao mesmo tempo, ela está retornando a esse critério da ética, né, na pesquisa, esse cuidado de passar por muito interessante isso que o professor Marcos está trazendo, e também o professor Doacir, que percebe-se, né, que cada vez mais, tanto em eventos científicos como publicações nos periódicos, inclusive agora no Enfoque, eu tive um trabalho de uma aluna que voltou
né, com ressalvas, porque a aluna aplicou uma pesquisa, né, o resultado de uma pesquisa, e não colocou a autorização do Comitê de Ética. O projeto havia sido aprovado pelo Comitê de Ética, porém, no momento de construir o texto e publicar, ela não inseriu. Voltou, o avaliador se atentou a isso. Então, professor Doacir, isso é de extrema importância, né? Quando a gente fala de um comitê de ética, né, multidisciplinar e interdisciplinar, como nós temos na Uninter, este é um critério que se deve levar muito em consideração, né? Porque isso passa a ter uma seriedade na pesquisa, né? A gente passa a ser referenciado não somente para professores, pesquisadores, enfim, mas também em relação aos alunos, porque a gente vai criando uma cultura, né, de que as pesquisas precisam, sim, serem feitas, né, obedecendo um calendário, um cronograma, né, professor? E também, depois dessa pesquisa feita, nós temos um compromisso, que é a devolutiva para os sujeitos envolvidos. Sim. Então, o relatório que o professor fala é um compromisso bem significativo, porque é um compromisso que o pesquisador, ele assume de fazer essa devolutiva para os sujeitos que estão envolvidos, né? Professora Denise, por muito tempo nós tivemos, né, uma cultura de que só os projetos de pesquisa na área da saúde eram importantes, né, serem avaliados pelo CEP. E hoje a gente tem um outro desafio, você que também participa do nosso comitê de ética, com né? Com certeza. O aumento de trabalhos, né, que a gente está recebendo das diversas áreas. E eu pego até a fala do professor que falou da atualização constante, né? A gente tem que se atualizar constantemente. É um aprendizado a cada reunião, né? A cada análise que um professor faz de um projeto é um aprendizado para quem o membro que está ouvindo, né, e está podendo contribuir aí com o trabalho. E eu acho importante também, professora Cleci, os pesquisadores conhecerem o comitê de ética da instituição, né, saberem do cronograma das reuniões, né, que isso é importantíssimo justamente para o bendito cronograma, né, professor? Está bem alinhado, né, nas pesquisas. Esse é um problema que a gente identificou já em alguns projetos e que agora a gente está começando, né? Eu acho que os pesquisadores estão começando a entender que não se faz pesquisa sem antes, né, a aprovação do comitê, né? A gente não inicia uma coleta de dados sem a aprovação do comitê de ética, né? Então, por vezes, a gente estava recebendo trabalhos que no cronograma já estava na época da coleta de dados. Opa, não pode, né? Então, isso é importante também do pesquisador saber, né? Saber dessa parte do comitê, da instituição, do seu cronograma, né? Estarem atentos aí às reuniões, né, do comitê para estar inserindo o seu projeto, né? E o cronograma está certinho também. Isso mesmo. E aí eu queria já entrar num outro assunto que eu acho que é importante, essa questão que nós estamos falando da ética, né, da pesquisa, da integridade, né, professores? Eu acho que é um ponto importante para a gente pensar que essa integridade, ela é tanto da instituição como dos sujeitos, né? Quando a gente pensa numa pesquisa, a gente precisa pensar a 466, a 510, que são as resoluções que nos dão, né, o direcionamento para essas pesquisas, elas falam muito em relação a isso. Então, quando a gente propõe uma pesquisa, quando o pesquisador propõe essa pesquisa, e aí o comitê de ética tem um papel importante, não de olhar para a metodologia, nem para sugerir referenciais teóricos, né, para aquela pesquisa. Isso é o papel do orientador. O nosso papel, né, professor Doacir, é justamente olhar para esses detalhes, se realmente essa pesquisa, ela está preservando aquele sujeito que participa da pesquisa, não é? Tem razão, professora. Eu sempre... É difícil, né, eu separar minha experiência de todo esse processo meu, esses 12 anos no Comitê de Ética, né, e justamente chamando a atenção sobre isso. Inicialmente eu participava do Conselho de Pesquisa e daí eu também passei para o Conselho de Ética. Então, a questão é você separar o aspecto metodológico, né, da questão ética. Mas daí, felizmente, na época, eu passei para o Comitê de Ética e o Comitê de Pesquisa tocou-se, né, com outros professores. Então, isso é um ponto importante, né? E que, de certa forma, o Comitê de Ética, que eu observo, ele atua justamente isso, na promoção da qualidade da pesquisa.
tá? Trazendo a questão da responsabilidade, da transparência, né, no manejo da própria pesquisa pelo pesquisador e preservando os direitos, a segurança do participante, né? E que, de certa maneira, isso viabiliza muito a própria prática de pesquisa, né, do pesquisador poder fazer a pesquisa com tranquilidade, né? Então, eu tenho acompanhado, a partir dos próprios pareceres que hoje eu faço para o comitê, como também dos eventos que eu participo, né, que há uma preocupação dos pesquisadores nesse sentido. E aí a professora chamou a atenção para um aspecto importante, aí dentro também de todo esse processo de institucionalização do comitê da Uninter. Hoje eu observo que, de fato, o comitê na Uninter, ele tem o seu espaço na instituição. Diferentemente, por exemplo, do início, que foi um processo, né, em que, de fato, nós nos reuníamos, né, mas não tínhamos, por exemplo, um canal que poderia ter acesso ao Comitê de Ética, e hoje tem. Basta acessar o site da Uninter, terá lá o Comitê de Ética, e o estudante, né, o pesquisador, tem acesso a toda a documentação, né, e até mesmo, presumo, a questão das reuniões, né? Então, isso é importante, porque nos dá tranquilidade para atuar no comitê, né? E, acima de tudo, com a própria questão da responsabilidade, né? Não somente nós, como também o próprio pesquisador vai poder ter acesso fácil ao nosso comitê. Esse é um ponto importante. Essa acessibilidade, a documentação, que já está implícito ali, né? As exigências necessárias para que ele possa aplicar ali trabalho. Basicamente, né, a gente foca em riscos, né, e benefícios. Eu acho que essa é a principal preocupação, né, do Comitê de Ética, né? Prever os riscos, né, deixar a integridade da pessoa, né, e alcançar os benefícios, né? Não existe nenhuma pesquisa que não vá, né, almejar algum benefício. Né? Não existe uma pesquisa só pela pesquisa. A pesquisa vem de uma motivação. A minha motivação vem de um benefício que eu vou fazer para alguém ou para uma população, né? Mesmo na área de exatas, né? Mesmo na área de exatas, a maioria das pesquisas que o pessoal chama de ciências duras, né, vem, né, em benefício da sociedade, né? Em benefício da sociedade. Eu acho que isso é um ponto assim que me abriu muitos olhos, né? A partir do momento que eu entrei no Conselho de Ética, né? Esse equilíbrio, né, é o mais difícil, né, pra gente. A parte do risco, mas a gente também tem que olhar o benefício. Exatamente. Por isso que tem que estar muito bem descrito, né, na pesquisa, né, os riscos, potenciais riscos, né, dos participantes. A gente trata, né, não um sujeito como um objeto, né, mas é um sujeito que tem autonomia, tem as suas vulnerabilidades, né? Então, tem que estar descrito, muito bem descrito ali no protocolo, né? No bendito protocolo, esses riscos e os potenciais, né? Para amenizar esses riscos também, né? Tem que estar muito bem descrito. E os benefícios, né? E que a gente também vai fazer essa análise dos benefícios para a sociedade, né? Entender que a documentação não é uma documentação burocrática, mas ela tem essa função. Né? Um termo, né, de conhecimento, né? Termo de esclarecimento, um termo de assentimento. Né? Não é simplesmente um documento que eu vou preencher para colocar na plataforma para cumprir uma burocracia. Né? É essa proteção que está, né? Então, isso foi para mim foi muito gratificante essa descoberta, né? Porque quem tem uma origem na área de exatas, né, é um pouquinho diferente, né? E a gente começa a compreender, né? Não é um documento. Não tem razão, professor, comentando, né, que tem origem na área de exatas, mas eu me recordo, né, na minha formação nas sociais, nós tínhamos, de fato, uma preocupação com a pesquisa, mas parece-me que não havia uma preocupação com o participante exatamente, né? E que nós sabemos que hoje os riscos psicológicos, sociais desse participante são profundos, né?
desde o estresse na participar de uma pesquisa, no aspecto social, por exemplo, a exposição das informações, é algo que o pesquisador, a pesquisadora tem que ter em mente, né? Ao se fazer uma pesquisa se utilizando os seres humanos. Sim, precisa estar muito atento, né, professor, aos protocolos e assim, acho que essas orientações, elas são importantes para o professor que orienta uma pesquisa e também para o pesquisador, para o aluno, seja de graduação, seja de mestrado, doutorado, né? Nós temos recebido, inclusive hoje o Comitê de Ética da Uninter extrapola institucionalmente, né, as avaliações. Isso já está consolidado e a gente tem recebido aí pesquisas, né, de outras instituições, do próprio CONEP que nos encaminha. Então, de forma muito criteriosa, a gente tem olhado, né, para o projeto, um projeto bem organizado, né, um projeto bem fundamentado teoricamente. Enfim, não é o papel do Comitê de Ética avaliar, mas num contexto, né, professores, num conjunto todo, porque se ele tiver uma boa fundamentação teórica, uma boa organização metodológica, quando ele chega lá nos riscos e benefícios, esperando os resultados da pesquisa, ele vai ter muito mais clareza na hora de definir. E as próprias resoluções, professor Doacir, elas colocam isso, né? Que o sujeito da pesquisa, ele tem total autonomia e liberdade, né, professor Marcos, de dizer, olha, eu não quero mais participar dessa pesquisa, eu quero me isentar, né? Não estou me sentindo confortável. Não estou me sentindo confortável, né? Às vezes, o próprio sujeito, ele vai dizer, não, eu estou me sentindo muito cansado, estou me sentindo, né, estressado em participar desse processo de estudos e ele é protegido hoje, né, por meio da resolução 466. Então, isso são pontos importantes que a gente vai informando, né, o pesquisador, vai trazendo, até porque hoje, quando a gente pensa em pesquisas, tanto na área da saúde, na área de humanas, nas áreas sociais, como nas áreas tecnológicas, né, professor? Hoje, com a inteligência artificial, é um grande desafio para nós, né? Sim. Então, são pontos que a gente precisa pensar. Então, como pensar, por exemplo, uma pesquisa, né? A gente tem recebido muitos projetos com inteligência artificial hoje, né? É um desafio ético para nós? É um desafio ético imenso, né? Vamos pensar assim, inteligência artificial. Inteligência artificial tem um programa em si. Tem um programa. Hoje a gente está criando redes neurais. Rede neural que hoje, no estudo mais avançado, simula inclusive interações neurológicas, né, e cognições. Isso, se não for fundamentado num princípio ético e moral, né, pode levar a situações, no mínimo, perigosas, né? São decisões que não se toma por números. É um algoritmo, mas não é uma decisão que se toma por números, né? Então, esse desafio, né, de fazer essa cognição, de se criar essa ética, né, é bastante grande, né? E é uma discussão que permeia, né, desde o início, né? A gente fala, a inteligência artificial. Tem colegas nossos que já trabalham há mais de 20 anos com inteligência artificial, né? Não é algo tão não, mas continua sendo a grande discussão e cada vez maior, né? Eu acho que é o dilema do ser humano. Tudo que o ser humano cria pode ser muito bom ou pode ser muito ruim ao mesmo tempo. Isso mesmo. Esse é o grande dilema, né? Que a gente faz pode ir muito para o bem ou muito para o mal. Como a gente faz para colocar isso na balança, né? Porque a questão da inteligência artificial hoje ela vem sendo muito questionada, né? Nos parâmetros éticos mesmo, né? Porque é um algoritmo, como você bem coloca, e que ele vai buscando informações e muitas vezes sem dar, nem fazer a referência a quem produziu essa informação, né? Olha, professora, a gente faz alguns testes e a gente brinca, né? A inteligência artificial também blefa. Muitas vezes ela vai lá numa referência para uma frase, um desenvolvimento técnico lá, uma parte técnica,
de equipamento e uma nova forma de fazer. Então ele coloca lá uma referência e uma solução. Aí você vai verificar na referência, a referência não tem. Ele criou aquela situação para te dar uma resposta. Então o algoritmo já está numa situação, ele vai gerando inputs que você tem que verificar. Veja isso aplicado a uma área da saúde, o risco. Veja isso aplicado a uma área social, o risco, né? Então, você não pode tomar a inteligência artificial como uma verdade absoluta. Isso mesmo. Né? E como criar os parâmetros para que ela não faça isso, não dê um chute, né? Como a gente fala na expressão. Né? Eu acho que esse é o nosso caminho hoje. E é um caminho difícil. Há um caminho. Primeiro, você tem que escolher qual é a rede que você vai usar neural. Segundo, que tipo de algoritmo você vai usar. E depois, na programação, ela se autoprograma. Aí que começa o grande desafio. Os dilemas éticos, professor? Os dilemas éticos. Professora Denise, na área da saúde, a gente tem conversado sobre isso? Muito. A gente está vendo muito uso da inteligência artificial em softwares mesmo, até de cuidados, né, dentro de hospitais, né, aplicativos, né, que são desenvolvidos aí relacionados à saúde. Então tem essa grande preocupação que o professor falou, né? Então é um dilema mesmo que a gente tem que acompanhar, né? E se faz necessário ao mesmo tempo. Sim. Né? Ainda mais pensando nessa parte ampla que é a saúde, é o benefício que pode trazer para muitos pacientes, né? Então é uma discussão que a gente tem que estar atenta mesmo, né? Acho que a gente ainda não recebeu nenhum projeto, né, relacionado a IA na saúde, mas vamos receber, né? já vamos receber. Já a gente recebe aí. Na área da educação vários, né? A educação já vem fazendo essa discussão há um bom tempo, né? E eu acho que vai se expandindo, né? Me parece, a sensação que eu tenho é que para os próximos anos nós vamos estar mergulhados. E aí eu acho que nós, enquanto comitê de ética, temos também um grande desafio, né, professor Doacir? Pensar a formação para nós, enquanto professores do nosso comitê, né? Sim. Não, tem razão, professora Cleci. Acho que no âmbito das sociais, tanto nas aplicadas como na área humanas, no caso, por exemplo, do direito, na aplicadas, discute-se hoje a questão da inteligência artificial dentro de uma perspectiva ética, enfim, na utilização pelos próprios juízes, tribunais, e que isso reverbera nas pesquisas, né? Então, é uma realidade. No âmbito das ciências humanas, se utiliza-se hoje a inteligência artificial muito na questão da pesquisa, construção de texto, mas tem que estar com aquelas ressalvas, né? Também com os cuidados éticos. Paralelo a isso, como é uma realidade hoje, muito em razão e em virtude da própria sociedade que nós estamos vivendo, a informação, enfim, surgem, né, hoje bons eventos que procuram proporcionar discussões, debates, né, em relação à inteligência artificial e que, de certa forma, isso está refletindo também nos comitês, né? Nos comitês de éticas. Eu tenho observado, a partir da programação de alguns comitês de outras instituições, que eles estão incluindo, né, se discutir a questão da inteligência artificial dentro dos próprios comitês, né? E aí vai ao encontro daquele desafio que eu comentei inicialmente, que é a própria preparação, né? A capacitação dos membros, né, que fazem parte do comitê de ética, estarem preparados, né, para poder avaliar as pesquisas, né, que venham chegar até o comitê. Sim, porque as pesquisas, elas não param, né? Elas vão se avolumando, vão se complexificando, né, professor? E nós, enquanto avaliadores, professores que nos debruçamos nesses projetos, a gente tem esse desafio. Até porque o nosso parecer, ele é o que direciona muitas vezes a pesquisa. O pesquisador, ele vai, né? Ele se impulsiona para a pesquisa a partir desse nosso olhar de forma isenta, né, de um distanciamento dessa pesquisa e dá um caminho, né? Muitas vezes ele aguarda por esse caminho. Então, o tamanho é a nossa responsabilidade, né, no momento de dar um parecer
em relação a um projeto, seja nas ciências humanas, ciências sociais aplicadas, ciências da saúde, né, da área de tecnologia, enfim, que a gente tem percebido. Né? Eu me sinto desafiada para isso, né, porque é novo, né, professor Marcos? O professor Marcos fala assim de forma muito tranquila da inteligência artificial. Para mim ainda é um desafio, eu ainda não tenho essa propriedade toda. Assim... A inteligência artificial ela veio para ficar, é um fato. E ela vai nos auxiliar muito em muitos desenvolvimentos, né? Quem é que podia imaginar sei lá, 15 anos atrás, por exemplo, que você ia poder fazer uma operação com um robô de um lado do planeta e o robô tá operando a pessoa do outro lado, né? Tudo isso são algoritmos, né? São programas que se fazem, robótica, né? E isso cresceu para a inteligência. A inteligência, ela corta um caminho nesse sentido, porque ela permite você fazer uma avaliação preditiva. Porque tudo que foi sendo desenvolvido foi para você atuar ou corrigir. O preditivo é você predizer o que pode acontecer para daí antecipadamente tomar uma solução. Isso é uma aplicação em todas as áreas, né? Excelente, né? Excelente. Mas, novamente, né? Falta uma programação, e é aí que está o grande desafio, né? Dar para a inteligência artificial a visão ética de riscos e benefícios. Sim. Porque é um programa que você colocar lá, ele vai fazer. Né? Ele vai seguir aquilo. Como inserir isso? Eu acho que esse é o desafio da parte de programação, da parte de tecnologia, né? Inserir essa cultura, né? Dentro desse âmbito de inteligência artificial. Isso sendo inserido, né? É realmente uma ferramenta poderosíssima que chegou para ficar. Não é comum. Não adianta nem pensar diferente, nem pensar. Mas hoje vejo os riscos da falta de ética, né? Como eu disse, o ser humano faz tudo por bem e muito por mal. Hoje já há a possibilidade de pegar uma foto, modular a voz da pessoa e fazer todo um videozinho, como se fosse a pessoa fazendo, todo ele sendo virtual. Olha o risco disso, se a gente não pensar em termos éticos. E até mesmo pensando na pesquisa, né? A quantidade de pesquisadores que estão usando de uma forma não ética também, né? A IA. Eu vejo a inteligência artificial para os pesquisadores um suporte, um apoio, que veio para ficar, tá aí. Só que a gente também tem o uso ético da IA, né, para a gente utilizar em pesquisas, né. Então isso também é um desafio e é uma coisa atual, né, para a gente se discutir. Então é Sim, a partir do momento que a própria inteligência artificial já fica criando resultados, quem me garante que ela não vai gerar uma série de resultados só para me favorecer, né, para ter que resultado. Então, olha que questão complicada de fazer, né? Você está pensando assim, falando assim, mas é um algoritmo vivo, né? Vivo, né? Que pode colocar em risco a vida de muitas pessoas, né? Por uma decisão errada. Não só a vida, como um negócio, instituições, inclusive, né? Se a gente... Um exemplo de saúde, um hospital, se você coloca tudo por inteligência artificial, qualquer falha em algum código pode levar ele a prescrever um remédio para o paciente que a enfermeira vai pegar lá, vai aplicar, e não é. Mas isso a gente vê em diversas situações, eventos adversos. Verdade. Opa, que acontece até mesmo com o advento de prescrição eletrônica, que a gente não vai muito longe com a IA. Hoje está integrado, mas se tiver algum erro de dosagem, de quantidade, e se você não tiver o humano para estar conferindo, né, antes de estar fazendo, né? Então a gente ainda não chegou ao ponto de estar substituindo o ser humano. Não, né? Nada substitui o ser humano. Exatamente nesse ponto que eu queria chegar, né? Nada substitui o ser humano, né? Eu não vejo assim tão fácil de colocar essa nossa capacidade, né, de abstrair
ou de trabalhar em cima de conceitos, né, de éticas, de valores, que mudam de povo a povo, né, de cultura a cultura. Cada cultura tem um valor ético diferente, né? Você colocar isso numa única inteligência, né? É imenso esse desafio, é imenso, é imenso. Mas não vou nem me preocupar com isso. Muito bem, isso mesmo, né, professor? E aí, olhando um pouco para o nosso comitê de ética, né, da Uninter, quais seriam os desafios que nós temos, né? Eu acho que são imensos também, né, professores? Que são desafios aí das pesquisas, dos protocolos, né, até de entendimento do que é necessário para passar por um comitê de ética, o que não é. A gente tem conversado muito no próprio conselho de pesquisa, né, como pensar também essa sensibilidade, né, dos pesquisadores para que esses projetos cheguem para esta avaliação. E eu acho que tem uma questão importante que fazer com que o pesquisador entenda que o comitê de ética não está lá para prejudicar o seu projeto, né? Eu estava ontem assistindo uma reportagem, assistindo também a gravação que nós fizemos para o Enfoque passado, né, dizendo, assim, eu acho que o comitê de ética ele não pode ser visto como aquele que vai prejudicar, que vai emperrar a minha pesquisa, que não vai me dar vazão para isso, né? Na Uninter, o nosso comitê de ética, ele se reúne mensalmente, né? Então, os nossos projetos, eles fluem muito rápido e fluem muito bem, né, professores? Eu acho que, olhando um pouco para a nossa, né, instituição, para o nosso comitê, acho que é passar um pouco também essa segurança e essa tranquilidade para os nossos pesquisadores, não é, professores? O que vocês acham? Sim, acho que é um desafio que eu acho que vai ser atemporal, né? A questão de você fortalecer sempre uma consciência ética, né? Até porque a sociedade naturalmente ela se transforma e sempre a ética tem que ser debatida e refletida a partir daquilo que a própria pesquisa, por exemplo, sobre aquilo que a pesquisa é desenvolvida, né? É extremamente importante o fortalecimento dessa consciência. Eu acho que concordo com a professora no sentido de eliminar essa percepção, né, em relação ao comitê de ética, no sentido de ser ali um tribunal inquisitório que vai, né, de maneira alguma. Pelo contrário, eu acho que daquilo que eu tenho observado, eu gosto muito de participar desses comitês, desses colegiados, porque permite ao mesmo tempo que eu aprenda, me atualize. E eu observo que há hoje, né, uma preocupação no âmbito acadêmico sobre a conduta ética, né? Óbvio, certamente que algumas áreas estão mais avançadas, outras estão ainda discutindo, enfim, mas eu tenho observado, né, que há de fato essa preocupação. Havendo essa preocupação, eu entendo que o Comitê de Ética, ele justamente é um auxiliar no sentido de trazer a transparência, né, o rigor científico numa pesquisa, que é isso que se espera dentro de um trabalho acadêmico, tanto graduação, mestrado e, sobretudo, doutorado. Então, acho que esse é um ponto importante, né? Fortalecer essa percepção ética, né, no sentido que o comitê está para contribuir, né, com a própria pesquisa, com o pesquisador, né? E também é importante que as próprias instituições tenham ciência disso, da importância do comitê de ética da pesquisa, né? Porque o ensino sem pesquisa e extensão fica algo meio, como se diz, parcial, né? Então, e de fato, o comitê de ética ele vai estar atuando também dentro dessa frente, né? Então, eu, de acordo com o que eu tenho acompanhado, né, nesses últimos anos, parece-me que o caminho, eu sou, de certa forma, o otimista, né, dentro dessa atividade, então eu vejo com bons olhos que estamos no caminho certo, né? Eu gostaria de ouvir os professores, né, sobre... Essa parte que o professor falou, né, da credibilidade da instituição, né, eu acho isso de extrema importância, essa parte, quando a gente fala do comitê, está atuante, né, então... O comitê é responsável, então, pela essa parte ética, né, dos trabalhos, das pesquisas científicas, e a gente
um bom comitê de ética que que é responsável por produções de pesquisas, né, bem delimitadas eticamente, né, tem uma robustez para a própria sociedade, né, uma visão para a sociedade daquela instituição. Nossa, aquele projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Uninter, então eu tenho uma confiança aqui nessa pesquisa. Né? Então, eu vejo por esse lado também de aumentar essa credibilidade aí das instituições. Acho que sim. Eu acho que tem um binômio aí, tá? Mas tudo se resume a criar cultura. Né? Eu acho que é sempre o grande desafio de se criar uma cultura, né? Criar uma cultura institucional não é tão simples assim. Né? Não é tão simples, né? A gente está falando de várias escolas com vários... 18 anos professor de enfoque, né? É um bom tempo, né? Exatamente. Então, assim, criar a cultura, né? De você ter a visão da ética, né? Porque daí acaba se criando um fluxo natural. Ele tendo essa visão, ele sabendo que ele tem que ter esse binômio de análise. E que para atingir ele tem certos documentos que eu atendendo, eu garanto que isso vai acontecer, deixa de ser uma burocracia. Passa a ser um fluxo normal de alguém que está fazendo uma pesquisa séria. Que inclusive, né, no meu parecer, né, da área envolvida, ter a chancela do Comitê de Ética aprovando o que ele está fazendo, só enriquece, né? E valoriza o trabalho da pessoa. Então, transformar essa cultura de um tribunal inquisitor, né, professor, para uma cultura de um órgão que vai chancelar a qualidade do meu trabalho. Sim. Eu acho que é esse o desafio de criar essa cultura. E eu acho que essa cultura, né, professor, ela vem, o Comitê de Ética da Uninter, ela vem se organizando, né? Vem se firmando, vem se constituindo, né? Hoje nós somos em torno de 17 professores, né, de todas as áreas da Uninter, e que tem feito, assim, a avaliação desses projetos de forma muito criteriosa, né, rigorosa, não no sentido de reprovar, enfim, de causar prejuízos para a pesquisa, né, para o pesquisador. Bem pelo contrário, né, no sentido de orientar, de direcionar, né, de dar um caminho realmente para que aquela pesquisa aconteça de forma ética, séria, né, em todos os critérios. E aí eu queria trazer um pouco, assim, hoje, como é que nós estamos organizados, né, esse grupo de professores que se reúne mensalmente, sempre às segundas-feiras, né, a última segunda-feira de cada mês, para avaliar esses projetos. A gente tem avaliado em torno de 4 a 6 projetos por encontro, né, professores? E assim, olhando um pouco para esse contexto, os protocolos, né? Que eu acho que o professor Marcos começou a falar um pouquinho sobre isso, né, professor? Os protocolos, a importância dos protocolos, porque nós, pesquisadores, nós avaliadores, né, do Comitê de Ética, a gente vai olhar para aquele projeto a partir do projeto, né, que a gente já falou um pouco, e dos protocolos, né? Eu acho que isso é importante a gente dialogar com os nossos pesquisadores. Os protocolos, e não são protocolos criados por nós, não são protocolos, né, que saem aqui da nossa cabeça ou da nossa instituição. Isso são protocolos que vêm de uma outra instância. Não, e não é uma burocracia chata que eu tenho que cumprir, né? Os protocolos, eles vêm exatamente garantir a proteção do indivíduo, né? Eles não foram criados à toa. Nenhum documento é criado à toa, né? Até porque a pesquisa está sendo construída de forma ética e responsável, né? Exato. Não pensar que os protocolos são burocracias, né? É exatamente isso. Oxalá vivêssemos num mundo que não precisasse de nada disso, de nenhum protocolo, que já fosse tão natural acontecer que não tivesse, né, essa necessidade. Mas algo que eu observo muito bem com relação a todos esses, mesmo quando se pede para retornar com a documentação que está faltando, né, a gente percebe esse caráter pedagógico também, né? De você contribuir com o trabalho, né?
Então, novamente, eu concordo com o professor quando a maioria enxerga como um tribunal, né, que vai lá atrasar a minha vida. Né? Mas, na verdade, está contribuindo para a qualidade da pesquisa. Né? Com certeza, eu também caminho por esse... Então, esses protocolos, na verdade, são o quê? São aqueles documentos que vão chancelar que você está naquele caminho correto para a sua pesquisa. Até porque é de hábito, né, a questão de você obter as autorizações. Então, dentre esses protocolos, algumas são autorizações, né, seja de quem vai participar diretamente, de quem cedeu o local para que você o utilize. E eu observo também, hoje há uma certa flexibilização em virtude das próprias resoluções na questão da obtenção de protocolos, né, que até então era somente no papel, hoje pode ser áudio, pode ser um vídeo autorizando. Então, há também, né, essa preocupação do CEP, CONEP, em flexibilizar até a questão da documentação. Né? Mas eu observo, colegas, que, e aí a partir dos projetos, né, que eu sou convidado a dar o parecer, são poucos os casos que, de fato, né, a documentação não acompanha totalmente, integralmente. Né? Agora, os casos que realmente eu observo que não está presente, por vezes talvez o pesquisador, a pesquisadora, né, não procurou auxílio ao próprio CEP. Né, porque hoje, por exemplo, na Uninter nós temos, né, um canal de comunicação para que possa saldar as dúvidas. Por vezes até o próprio professor, como a colega Cleci colocou, a professora orientadora também pode dar esse respaldo, né, na questão de orientar sobre essa documentação. Né. Particularmente dentro desse universo que eu observo que o protocolo possa vir a ser um problema, quando de fato, né, o pesquisador, a pesquisadora não procura, né, se informar no caso com o comitê ou com o próprio professor ou a professora. Né. Outro detalhe também interessante que eu observo é que a Uninter, ela passa a receber projetos de fora, como a própria professora comentou, de outras instituições, o que isso, né, é extremamente importante nesse processo não só de institucionalização do nosso comitê, né, e que, de certa maneira, também fora do Brasil. Né, eu já tive oportunidade de em reuniões avaliar projetos de instituições fora do Brasil. Né. Então, comentando um pouco dentro dessa ideia, né, que o protocolo não é somente aqui no Brasil, também exige-se fora. Exatamente. Sim, os protocolos, eles são importantes, né, justamente que nos dá essa dimensão, né? Não endogenamente, mas também a gente possa estar dialogando com outras instituições. E eu acho que o nosso comitê tem olhado com bons olhos, né, professora, essa vinda de outros projetos, de outras instituições, né, dessas parcerias com as instituições aqui de Curitiba. É um atestado de qualidade. Isso. Né, do nosso conselho, né? A nosso conselho também, não sei se os colegas têm a mesma impressão, né? Mas ele é ágil. Sim. Ele é ágil também. Isso faz diferença. A qualidade, e não é um ágil que só vai fazendo assim, esse vai, esse não vai, esse vai, né? Não. Todas as análises muito bem feitas, com qualidade e num tempo, né, muito bom. Né, compadre? Então, isso vem levando uma credibilidade, uma confiança cada vez mais no nosso conselho, né? E do tempo que eu entrei no conselho até agora, é nítido o aumento de solicitações para avaliação, né? E isso deixa a gente bastante feliz, né? Bastante feliz com isso. Acho que é isso que o professor Marcos está trazendo, né? Dessa agilidade. O período de entrada do projeto até a avaliação, ele gira em torno de 30 a 45 dias, né? Porque nós temos, então, uma área, né? Um setor que é responsável, que recebe essas informações, né? E hoje está sob a responsabilidade da Suzana, que é a nossa administrativa, que faz todo esse controle de forma muito criteriosa, né? Orienta os pesquisadores, ela responde e-mails com muita celeridade, com muita clareza em relação a isso.
o projeto ele chega, precisa estar com todos os documentos validados e após, né, essa validação, então ele vai para a análise de um membro do nosso comitê. Então todo esse processo é em torno de 30 a 45 dias. Isso é muito rápido, né? Claro que às vezes, né, o pesquisador e a pesquisadora, nós que somos professores pesquisadores, estamos com o tempo assim, né? No fio da navalha, como a gente chama, né? Porque a gente vai deixando, nossos tempos de pesquisa são muito curtos também, né? E aí, claro que a gente chega com a ânsia, né? Com a ansiedade, com a expectativa de que de um dia para o outro o projeto vai ser avaliado, vai ser aprovado. E nem sempre isso acontece. Então, um bom planejamento, né, professor Doacir, professora Denise, é importante para essa submissão ao comitê de ética, né? Esse tempo, ele é fundamental também para a gente poder fazer esse processo interno dos projetos. De verificação. Né? De verificação. Que tem que ser criterioso. Né? Não dá... É isso que dá a credibilidade para nossas pesquisas. Nosso comitê. É interessante esse tempo, né? Quando a professora fala de 30 a 45 dias. Eu conheço comitês que estão há 6 meses com projetos parados, né? E isso a gente vê como fica a pesquisa, né? Fica parada a pesquisa, né? E esse tempo é precioso, né? Então, precioso. É precioso. E induz a atitudes que não deveriam acontecer, como a pessoa ir tocando a pesquisa enquanto não vem, sendo que deveria primeiro esperar o consentimento. Exatamente. Né? É uma indução, né? Fala, eu faço o quê? Né? Meu orientador está na porta, batendo, querendo o resultado precisando defender o TCC, a dissertação, a tese, e eu não posso esperar, né? Tem razão. Os colegas que participam das reuniões juntamente observam, né, que sempre quando é dado o parecer um projeto e identifica-se, né, alguma ressalva, rapidamente o comitê sempre pensa o lado do pesquisador e da pesquisadora, né? O quanto isso pode, de fato, impactar, né, no andamento da pesquisa. Exato. Porque nós sabemos que, como fora do ambiente acadêmico, o ambiente acadêmico tem prazos, né? Seja para defesa de dissertação, doutorado, enfim. E aí, claro, nós levamos em conta isso, né, no parecer final, né? Para que justamente, porque nós, por outro lado, somos pesquisadores, somos pesquisadoras, né, e sabemos da importância da pesquisa e não gostaríamos, né, professora, 6 meses, ficar impactando aí é lamentável. Então, dentro desse olhar, né, eu reforço o colega para a colega que está nos acompanhando e que vê a possibilidade de encaminhar para o nosso comitê, que nós, ao tomarmos ali a decisão do parecer, levamos em conta, sim, né, o pesquisador e a pesquisadora. Mas sempre com o comprometimento, né, da responsabilidade que o professor comentou, a agilidade, né? Eu até reforçar isso, está sempre presente nas nossas discussões, exatamente isso. Mas e o tempo que ele vai levar, né? Isso é bem interessante. Talvez seja isso também que tenha atraído, né, mais de outras instituições, até de fora. Realmente... E são pareceres com muita qualidade, né? Se o professor está aprendendo, imagine eu. Estamos todos aprendendo. Eu sou a mais nova, eu estou aprendendo toda vez. Isso aí, muito bem. Para você que está querendo encaminhar o seu projeto, então, para o nosso comitê de ética, fique à vontade, né? O nosso contato é ética@uninter.com. Se você tiver dúvidas, queira acessar os documentos, os protocolos, né? Já ir se antecipando, www.uninter.com/pesquisa. Queridos professores, nós estamos finalizando aqui nossa mesa redonda, né? O bate-papo, ele vai fluindo e é um tema que nos empolga, né? Para a gente fechar aí as últimas palavras de vocês para os pesquisadores e pesquisadoras que estamos acompanhando nesse momento. Ora, a gente está sempre atento, né, a essas questões, atento ao outro lado, não só ao lado da pesquisa, ao lado do pesquisador, ao lado da pessoa que está lá, né? É um comitê que é dinâmico, né, que é multidisciplinar
e que vai valorizar, acima de tudo, o seu trabalho. Tá? Preste atenção, tira as dúvidas, manda a documentação, confia lá que seu trabalho vai ser muito mais valorizado. É isso aí. Eu vejo que o nosso comitê é um comitê rico, né? Rico de professores com conhecimento, exemplar em todas as suas áreas. Então, você que está aí nos ouvindo, envie para nós, né, os trabalhos. A gente tem uma agilidade que, como os professores mesmo, né, relataram aqui, e uma robustez aí nas avaliações dos trabalhos, né? Então a gente conta aí com o envio de trabalhos de vocês. Bom, eu reforço que é um prazer duplo estar aqui nessa mesa. Primeiro porque eu participei dos 18 enfoques. Olha, professor, tem história, professor, muito bom. E outro detalhe que eu sou membro do Comitê de Ética da Uninter e tanto em relação ao enfoque como ao comitê, eu tenho oportunidade de acompanhar todo o processo de amadurecimento, de institucionalização, né, do enfoque do próprio Comitê de Ética de Pesquisa. Né? E que isso, de certa forma, me deixa extremamente contente por identificar que na instituição Uninter há essa preocupação, né? Dando condições para nós, né, atuarmos tanto na questão da pesquisa junto ao enfoque, como também no comitê de ética. Né? E aí eu reforço ao colega estudante, pesquisador, que de fato, né, não tenha receio de encaminhar para o comitê de ética, que seja da Uninter ou de outra instituição, pois saiba que se você está tratando com seres humanos na sua pesquisa, levantando dados, né, coletas de informações, é importante sim, né, você fazer essa verificação sobre a necessidade de encaminhar a sua pesquisa para um comitê de ética antes de executá-la. Tá? E se mandar para a Uninter, né, para o nosso comitê, fique tranquilo que nós, né, cuidaremos com carinho, né, e pensaremos, né, em você no momento de dar o parecer da sua pesquisa. Muito bem. Na Uninter, a pesquisa é algo muito sério e muito importante. Nós tratamos com muita responsabilidade e com muito orgulho, né? Estamos à frente deste processo, juntamente aí com outros colegas, né? E principalmente a grande, eu acho que mentora de muito do que nós estamos levando aqui é da professora Desirê, que hoje está à frente, inclusive, né, da coordenação da pesquisa na Uninter, do enfoque, e ela é uma idealista também e que tem nos impulsionado a discutir ética, a discutir pesquisa e que isso realmente faça parte do nosso cotidiano. Com muita alegria, a gente encerra então mais esta mesa redonda e agradeço aos colegas que compuseram comigo este momento e até o próximo enfoque e a próxima mesa redonda.